E aqui no estúdio a gente recebe agora o Coronel Sobreira, que é vereador pelo MDB aqui em João Pessoa. Boa tarde, Coronel. Bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos os seus telespectadores aqui desse programa tão conceituado aqui na nossa cidade. Bom, Coronel, nós vivemos aí uma fase de janela partidária. O senhor não ficou balançado, não, diante de toda essa convulsão interna dentro do MDB de deixar o partido, de trocar de legenda? Não, na verdade é o seguinte, há uma legislação, né, que não há janela partidária para quem é vereador. Isso, a não ser que fosse uma anuência, né, do presidente do partido, mas nós não resolvemos, né, partir para essa linha. Nós resolvemos continuar como vereador aqui da cidade, acompanhando os problemas, sinalizando, apontando para o prefeito da cidade as soluções que precisam ser dadas. Então, nosso objetivo foi esse. E como é que o senhor avalia hoje a situação do MDB? Não, o MDB, né, assim, em um período, né, como nós estamos, em um período eleitoral, um ano eleitoral, né, as mudanças elas ocorrem, né, as instabilidades também ocorrem. Né, você vê que algumas pessoas deixaram o MDB, outras também vieram ao MDB, e a gente entende isso de forma extremamente natural. O senhor trabalha nessa linha de tentar conciliar essas divergências internas ou acha que não tem jeito mais, é como um cristal quebrado, não se junta mais? Eu acho que assim, é sempre bom você buscar uma pacificação em qualquer área da vida, né? E não seria diferente para mim, eu estando no MDB, vendo rompimentos, né? Vendo situações que não condiz com uma pacificação, contrário a uma pacificação. Então, o meu papel também é esse, é de pacificar, né? Aonde quer que eu esteja, e no MDB não seria diferente. O senhor vai trabalhar na pré-candidatura de Veneziano e Vital do Rego ou o senhor acha que o MDB deveria ter ido por outro caminho, tentar uma aliança com o governador ou mesmo com outro pré-candidato ao governo? Eu acho o seguinte, que a decisão que o senador, presidente do partido, Veneziano, tomou é uma decisão extremamente lógica, coerente, né? Não é nada de outro mundo, vamos assim colocar. E nós iremos sim apoiar o senador, né, Veneziano. Eu sou do partido, estou com ele e o apoiarei sim para o governo do estado. As oposições têm chance na sua avaliação? O senhor que observa essa cena política aqui em João Pessoa, e João Pessoa irradia muito essa tendência política pelo estado, né? Afinal de contas é o maior colégio eleitoral do estado. As oposições têm chance com essa pulverização de candidaturas? Tem pelo menos 4 ou 5 pré-candidaturas? Eu creio que sim, eu acho que está extremamente indefinido essa questão de quem está à frente, quem está à retaguarda, em último, assim, vamos assim colocar, mas eu acho que está aberto a campanha, são nomes fortes, né, nomes de pessoas que já têm um trabalho mostrado à Paraíba e assim, a preço de hoje, estamos no mês de abril, ainda eu considero que está muito indefinido a campanha para governo do estado. Mas não seria mais fácil tentar uma união de mais de 2 ou 3 pré-candidaturas num só palanque? Sim, evidentemente, né? Mas cada um tem seus entendimentos, tem suas convicções, né? Tem suas previsões. Então, o que está posto é isso, né? Veneziano era ligado ao governo do estado, estava no governo até, né, o início desse ano, mas resolveu sim sair pré-candidato ao governo do estado. Nós falamos aqui, vereador, da reeleição para o biênio da mesa diretora da Câmara Municipal de Cabedelo. Mas nós já tivemos aí, dias atrás, a reeleição de Dinho como presidente da mesa diretora. O que foi que levou os vereadores a apoiarem na unanimidade essa reeleição de Dinho para o próximo biênio? Primeiro, houve uma questão jurídica, né, legal, né, e Dinho ele vem conduzindo, né, a Câmara, a presidência da Câmara Municipal. E houve esse entendimento, inclusive, daquele que poderia ser opositor, né, a exemplo do Bruno Farias. Inclusive, ele também entendeu que era viável. E aí, diante disso, houve uma unanimidade por todos os vereadores. Tá. O MDB, no caso aqui de João Pessoa, continua fazendo oposição ao prefeito Cícero Lucena? O MDB, né, como eu votei em Nilvan Ferreira na última eleição, evidentemente, né, estava no MDB, Nilvan, e o MDB hoje, a minha postura, eu acho que a de Miquica também, e eu acho que deve ser de qualquer parlamentar, eu não diria que é apoiar o gestor municipal, né? Ele está na base ou está na oposição, mas sim, ele precisa trabalhar para as pessoas, trabalhar para o povo.
E eu, nesse 1 ano e 4 meses de Câmara Municipal, eu tenho tentado buscar essa linha, né? Uma linha de independência, uma linha de apoio ao prefeito quando necessário for e também uma linha de discordar quando necessário for, porque eu acho que o gestor municipal, ele precisa ter nos vereadores pessoas capazes de apontar o que precisa ser melhorado na cidade. Então, esse é o entendimento que eu tenho e eu tenho procurado trabalhar dessa forma. O senhor tem sido convidado para as solenidades do prefeito? Tem comparecido ou tem recusado para não haver um patrulhamento sobre o seu mandato? Não, eu tenho ido. Inclusive, estive ontem em um evento, ontem terça-feira, um evento importante na cidade de João Pessoa, né, porque inclusive é uma das pautas que eu defendo, é a questão da mobilidade urbana. Então, hoje, Hermes, você vê qualquer horário em João Pessoa e, sobretudo, naqueles de pico, os grandes congestionamentos aqui na cidade é visto facilmente. E agora que, em tese, né, vamos dizer assim, que a pandemia praticamente foi embora, tudo que era online está presencial, as escolas voltaram. Então, essa questão, ele aumentou sobremaneira. Então, ontem o prefeito, junto com a CEMOB, um estudo, né, evidentemente, da CEMOB, com a CEINFRA, vão fazer um trabalho muito importante ali no Bessa, que vai, sim, tentar minimizar o problema de mobilidade naquela localidade. Então, estivemos presentes, até porque é uma pauta minha, me pronunciei lá na hora, e fiz ver não só essa questão, mas também apontei outras questões que precisam ser feitas aqui em João Pessoa, que o prefeito da cidade ele precisa ter esse olhar para a questão da mobilidade e fazer com que as pessoas sejam desestimuladas a deixarem seus veículos em casa e usarem outros modais. A exemplo do transporte coletivo, por exemplo, agora, alguém só usa um transporte coletivo se tiver qualidade. Eu quero usar a minha bicicleta, eu preciso ter segurança para usar a minha bicicleta, para ir ao trabalho, para ir à escola, para fazer os meus afazeres diariamente. Então, todas essas questões, nós abordamos inclusive isso ontem, né, nesse evento, para que o prefeito também ele possa ter esse olhar mais amplo da questão da mobilidade urbana aqui na cidade. Correio Debate de volta aqui no estúdio, a gente está conversando com o Coronel Sobreira, que é vereador pelo MDB aqui em João Pessoa. Coronel, o MDB tem mais espaços para crescer em João Pessoa? O senhor tem sentido isso? Tem mais de um ano aí do seu mandato de vereador, mas é que precisa também que o partido, além de acabar aquelas divergências que a gente já falou no primeiro bloco, o partido também tem a unidade em termos de projetar candidaturas com potencial de voto. O senhor acha que tem espaço para esse crescimento, esse retorno do MDB? Eu creio que sim, né? Até porque o próprio senador veneziano é extremamente dinâmico, né? Ele tem uma visão ampla do Estado, ele já faz política já faz algum tempo. Então eu acho que o MDB aqui em João Pessoa, particularmente, tem essa condição sim de ampliar, são vários nomes, né, que o senador trabalha, não só a nível de município, que é só em 2024, mas agora já para 2022 nós teremos algumas surpresas aqui no nosso estado. O senhor, como outros oficiais, saíram aí dessa linha hierárquica de uma instituição, né, centenária como a Polícia Militar do Estado da Paraíba e ingressaram no mandato político. O que é que dá para fazer em 1 ano e meio desse mandato? No seu caso, por exemplo, particular. Não, de fato, né, nós passamos 30 anos na corporação, 30 anos e 4 meses. Né, em seguida, já abraçamos uma associação de policiais e bombeiros militar, Caixa Beneficente, foram 6 anos à frente daquela entidade. Né, e no último ano, né, resolvemos sair candidato a vereador, poderia ter feito isso até um pouco mais atrás para deputado estadual, mas diante de um contexto nós entendemos que não era viável. Aí saímos para vereador e estamos há 1 ano e 4 meses, como você coloca, à frente, né, do nosso mandato como vereador. E assim, o policial, ao longo da sua vida, ele conhece a cidade, ele anda pela cidade, ele conhece detalhes da cidade, ele anda em todos os lugares da cidade, então ele vê os problemas também. Então isso eu acho que dá um alinhamento, sabe, a atividade do vereador, do parlamentar, porque precisa andar na cidade, e do policial, né? Até porque o policial ele vai em todos os lugarejos da cidade. Então isso me ajudou muito, né? Porque nós, como policial, e eu trabalhei um tempo no sertão, é verdade, passei 9 anos no sertão,
um período em Campina Grande, mas também passei aqui mais de 15 anos na cidade de João Pessoa. Então, a cidade de João Pessoa é o lugar onde eu nasci, é o lugar onde nós conhecemos com maior detalhe. E aí, isso aí me dá a possibilidade para ir nos lugares, nos pontos onde nós, como parlamentares agora, precisamos apontar aquilo que eu falei, né, no bloco anterior, apontar para que o gestor municipal, quem executa, o Poder Executivo Municipal, possa, sim, realizar e minimizar as dores dos pessoenses, daqueles que vivem em situação mais difícil. Engraçado que eu conversei com o prefeito de Sapé, o Major Sidney, que é outro oficial da Polícia Militar que enveredou por esse campo político, e ele me dizia, pelo conhecimento dele nas comunidades, nos bairros periféricos de Sapé, e ele não era de Sapé, mas resolveu morar lá e levou toda a família para morar lá, se tornou político, e por esse conhecimento periférico que ele tem da cidade, ele sabia das demandas da população. Isso. E estava trabalhando justamente, né, vamos dizer assim, da beirada para o centro, ou seja, das comunidades periféricas para o centro da cidade, trabalhando isso. É mais ou menos por aí? No caso de vereador também? É exatamente isso, né? Na periferia a gente vai encontrar um tipo de problema, né? Aquelas questões sociais, eles são mais ampliadas. A questão do centro ou da parte interna da cidade é outro tipo de problema, né? A questão de segurança. Mas esses pontos sociais, a questão... você vê, o Geisel, por exemplo, é um bairro que tem um problema sério na mobilidade ali no que se refere ali ao Campo dos Santos, né? Então, esse talvez tenha sido o meu primeiro pedido à prefeitura, o meu primeiro requerimento para que aquela rotatória do Geisel saísse. E até foi sinalizado o ano passado, você lembra? Foi sinalizado, iria se iniciar mais problemas outros, burocráticos, mas que aquela rotatória está saindo. Ou seja, são problemas dessa natureza, a questão de saneamento, a questão de habitação, né, dessas comunidades ou desses bairros periféricos, que nos traz, né, a possibilidade de apontar isso e pedir e solicitar e clamar ao prefeito que possa atender essas demandas. Bom, e nesse 1 ano e 4 meses de mandato, quais foram as prioridades da apresentação de suas iniciativas? Na verdade, a gente trabalha, né, alguns pontos, algumas pautas, né? Você não dá para trabalhar todas as pautas, senão você perde o foco. Mas uma pauta relacionada à família. A gente é uma pauta importante que a gente defende. A questão das crianças nos semáforos, né? Já fiz matéria, já fizemos documento em relação a isso. Pedimos às autoridades constituídas que pudessem olhar esse ponto aqui na cidade. Ora, você analisa uma coisa. Se você é um empresário e você quer empregar ou quer dar um serviço a um jovem, 12, 13, 15 anos, você poderá ser penalizado por isso. Mas uma criança no braço de uma senhora, que eu nem vou dizer que é mãe, pode até nem ser mãe, pode ser uma criança de aluguel, inclusive, no semáforo ali, qualquer hora do dia ou da noite, aí a gente olha isso pode. Ninguém é penalizado por isso. Então, são essas questões que nós, parlamentares, gestores, autoridades constituídas, precisam ver, né? Então, a gente tem trabalhado essa questão também, questão da escola em regime integral. Veja que uma coisa tem conexão com a outra. Se eu coloco a escola, se eu dou uma escola de qualidade, que estimula o aluno a permanecer os 2 turnos, eu não terei essa criança lá no semáforo, eu não terei. Porque ela vai estar em casa à noite, completando a sua tarefa, vamos dizer assim, a tarefa escolar, dormir para voltar no outro dia para a escola. Então, isso ajudaria muito, sabe? Que a gente chama isso da prevenção primária do crime. É essa prevenção primeira, que isso não é a polícia que vai fazer essa prevenção. Quem vai fazer são as autoridades constituídas, os políticos, os gestores do município, do estado e da nação, que vai fazer com que esse índice de criminalidade possa ser reduzido se trabalhar, se fizer bem feito, uma prevenção primária do crime. Ok, Coronel Sobreira, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista nessa quarta-feira. Seja sempre bem-vindo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Hermes. Um abraço. Um abraço.